Vamos dar continuidade aos nossos estudos, então. Nós estamos fazendo um estudo, capítulo a capítulo, do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, um grande clássico que já ajudou aí milhões de pessoas a alcançarem os seus objetivos, apenas mudando a forma de pensar. Então, nesse livro, o autor ele descreve diversas técnicas que se baseiam, então, num princípio simples e prático, que é o fato de que se você acredita em alguma coisa sem restrições e faz um retrato disso na sua mente, você remove os obstáculos subconscientes para que o seu desejo se concretize. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinesi, sou instrutora de yoga e meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta e estudo a consciência humana com o intuito de trazer, de auxiliar, né, cada vez mais os meus pacientes e os meus alunos. Então vamos lá para o capítulo 14, a mente subconsciente e os problemas matrimoniais. Nesse capítulo ele questiona, será que os casamentos terminam mesmo por falta de amor ou por um desconhecimento do poder da mente? Né? Então ele questiona o que é que aconteceu. Então ele traz nesse capítulo algo bem profundo e bem transformador, né? O papel da mente subconsciente nos relacionamentos e nos problemas matrimoniais. Então, muitos conflitos, muitas brigas, muitos distanciamentos e até mesmo divórcio, eles não nascem de fatores externos, mas da forma como nós pensamos, da forma como nós sentimos, da forma como nós alimentamos os padrões mentais dentro de nós, né? Isto não é uma afirmação minha, é uma afirmação de Joseph Murphy. Então ele diz que quando nós não compreendemos como funciona essa interação entre mente consciente e mente subconsciente, a gente acaba criando, sem perceber, exatamente aquilo que a gente não quer viver. Então, qual que seria o verdadeiro sentido do casamento? O casamento, segundo Joseph Murphy, quando ele é autêntico, ele precisa nascer de uma boa base espiritual, de uma boa base emocional e não da carência, do medo ou de algum interesse. Então, os casamentos que são motivados pela segurança financeira, por status social ou pela necessidade emocional, eles tendem a gerar muito mais frustração, porque eles partem de uma falsa premissa, né, da ideia de que o outro será o responsável pela minha felicidade, pela nossa felicidade. Então, a verdadeira segurança, a paz, a plenitude não vem do parceiro. Então, essa segurança ela surge quando nós reconhecemos os poderes da nossa própria mente. E aí a gente aprende a usar esse poder de forma correta. Então, ele fala que o casamento saudável, ele acontece quando duas pessoas inteiras, elas escolhem caminhar juntas, e não quando elas tentam se completar. Elas são duas pessoas trabalhando juntas, uma não completa a outra, cada uma tem o seu jeito de ser, e a gente precisa aprender a respeitar essa individualidade e aprender a conviver com essa individualidade. Então, o autor fala que tudo que é repetidamente aceito pela mente subconsciente, ela acaba se manifestando na nossa realidade. Então, isso explica por que algumas pessoas parecem atrair sempre o mesmo tipo de parceiro, mesmo mudando de relacionamento, né? Um parceiro abusivo, ou um parceiro que não está nem aí, ou um parceiro que não quer saber de trabalhar, não quer saber de ajudar, não tem parceria, né? Então, ele fala que isso não é azar, isso é um padrão mental. Então, quando você grava no subconsciente crenças sobre o amor, sobre abandono, sobre submissão, sobre controle,
Sobre o medo, essas informações elas passam a agir como um ímã invisível e aí acaba atraindo situações compatíveis com essas mesmas situações. Por isso que antes de perguntar por que isso sempre acontece comigo, sempre, né? Parece um ciclo, eu não consigo sair dessa roda gigante. Então, talvez a pergunta que ele fala que seria mais correta, mais poderosa, seria: o que é que eu tenho acreditado sobre o amor? Qual é a ideia sobre o amor que eu trago para mim mesmo, né? Como eu falei, por exemplo, de você desejar uma casa, a casa dos teus sonhos, uma casa grande, uma casa, mas aí você olha aquela casa ali na esquina gigante, meu Deus, isso deve dar um trabalho para limpar. Então, o que é que você está colocando para dentro? Se é que vocês conseguem entender, né? Então, ele diz que o processo ele começa internamente, né? Ao invés de você focar na ausência ou naquela dor do passado, a gente precisa impregnar a nossa mente subconsciente com as qualidades que você deseja viver no relacionamento, né? Começa a pensar com riqueza de detalhes tudo aquilo que você espera de um relacionamento, seja amor, seja respeito, seja lealdade, harmonia, parceria, liberdade emocional. Então começa a delinear aquilo que você deseja, né? Como para tudo na nossa vida, para os relacionamentos também funciona da mesma forma. Só que existe um ponto essencial que ele fala no livro, que você atrai aquilo que você é e não apenas aquilo que você deseja. Então, como é que eu sou com o outro, né? O que é que eu faço? O que é que eu faço que talvez o outro não aceite, não goste, e o outro vai fazer a mesma coisa para mim. Então, se você deseja um parceiro amoroso, um parceiro carinhoso, você tem que ser carinhoso. Você tem que ser amoroso. Se você deseja respeito, pratique o respeito. Se você deseja equilíbrio, construa um equilíbrio dentro de você mesmo. Então, a mente subconsciente, ela responde ao sentimento de verdade e não aquelas palavras vazias que você joga ao vento, né? Riqueza de detalhes, né? Então, ele fala do divórcio, ele fala que o divórcio ele começa na mente. Então, antes de qualquer separação legal, o divórcio ele acontece internamente. Então, são os pensamentos constantes de medo, de desconfiança, de ressentimento, raiva. Eles vão criando uma atmosfera que é invisível, mas que está ali preparando você para uma separação. Onde existe amor, existe união. E onde existe ódio, onde existe julgamento, existe mais do mesmo e acaba ocorrendo então uma ruptura, né? Muitas vezes aquilo que a gente mais teme, por exemplo, como um abandono, é exatamente o que a gente acaba manifestando porque a gente vive mentalmente essa realidade antes dela acontecer. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente deseja. Então, aí ele fala assim que a boa notícia é que o mesmo poder que a gente tem de criar o problema, a gente tem de criar a solução, né? Como ele já falou várias vezes, em vários capítulos, não foque no problema, foque na solução. Falamos no vídeo anterior, não foque no problema, né? Faça o seu cérebro, o seu subconsciente buscar a solução. Então, algumas práticas bem simples, mas são profundas até, elas ajudam a gente a reprogramar a mente subconsciente no casamento. Então, primeiro, evitar dormir com ressentimentos.
converse, né? Veja o que está errado e tenta resolver antes de você ir se deitar. Pratique o perdão diariamente. Lembra que nós falamos do perdão no vídeo passado? Pratique esse perdão. Né? Envie mentalmente os pensamentos de paz, de amor, de boa vontade para o seu parceiro. Valorize as qualidades do seu parceiro, em vez de ficar focando nos defeitos. É a primeira coisa que a gente faz. Né? Nunca expor os problemas do seu relacionamento para outras pessoas, né, de forma negativa. A gente tem que tomar muito cuidado com as situações. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir. Então, os relacionamentos eles não se curam com as críticas, eles se curam com consciência, com intenção e com um amor direcionado. E aí eu deixo uma pergunta para vocês refletirem com muita calma. Que tipo de relacionamento você está alimentando todos os dias com os pensamentos que você escolhe manter em silêncio dentro de si? Deixo aí meu questionamento. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e de compartilhar.